Livro de Daniel 6, onde a palavra do Senhor, Deus abençoe, onde a palavra do Senhor vai falar, Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais este presidente desses conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. E todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por um espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que senão pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes de 3 vezes por dia ele faz oração ao seu Deus. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvar Daniel. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei termine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono.
E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. Ah, tá Essa saindo. palavra está dizendo que Daniel, ele era um dos príncipes. Caiu. Parou? Que Daniel, ele era um dos príncipes que estava no meio dos presidentes, dos governadores, de todos aqueles outros homens que trabalhavam ali no palácio do rei, para poder servir o rei. Só que o rei, ele tinha um aconchego por Daniel ter o espírito excelente de Deus sobre ele. Porque tudo que Daniel fazia dentro do palácio prosperava. Tudo que Daniel colocava as mãos, o negócio era abençoado, a coisa se multiplicava e as bênçãos eram dadas ao palácio do rei. Só que no meio de Daniel tinha os invejosos, que eram os outros governantes e os outros príncipes. Ficaram invejados de Daniel, porque Daniel tudo que fazia prosperava. Então esses governantes e esses príncipes falaram assim: olha, nós estamos com inveja desse Daniel, porque esse Daniel, além de ser queridinho do nosso rei, além de ser o preferidinho do nosso rei, ele está fazendo o palácio ir de vento em popa, o palácio ser bem sucedido. Então o que nós vamos fazer para acabar com essa alegria de Daniel? O que nós vamos fazer? Se nós procurarmos na nossa lei alguma coisa contra Daniel, a gente não vamos encontrar. Mas se nós procurarmos alguma coisa na lei do Deus dele, nós vamos encontrar a falha nele. Porque a única falha que Daniel tinha era que Daniel, além da gente saber que isso não é uma falha, é um privilégio de uma pessoa orar a Deus 3 vezes ao dia. Esse era um costume que Daniel tinha, de orar 3 vezes por dia ao seu Deus. Mas só que esses governadores, esses príncipes invejosos, fez com que o rei Dário assinasse um decreto que qualquer pessoa que orasse a outro Deus ou pedisse qualquer coisa a outro homem, a não ser o rei Dário, esse seria lançado na cova dos leões. Então agora esses governadores invejosos, esses presidentes invejosos, fizeram um edito e fizeram com que o rei assinasse esse edito. E quando o rei assinou esse edito, que qualquer pessoa que se dobrasse ou orasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões. Mas só que o rei Dário não sabia que aqueles governadores estavam planando um plano contra Daniel para acabar com a alegria de Daniel. Quantas vezes eu e você temos um plano, quantas vezes eu e você temos um projeto, e a gente não se calamos, abrimos a nossa boca para um, para outro, e nós não sabemos que a inveja está por detrás deles. O Senhor manda dizer para você nessa noite, que os seus projetos, os seus planos, os seus trajetos, você não deve contar para ninguém. Somente para o Senhor teu Deus que está vendo, porque no tempo certo Ele vai fazer acontecer. E os invejosos vão ficar confundidos e envergonhados. Agora Daniel é chamado na presença do rei. E o rei fala: olha Daniel, você não sabia da lei. Você não sabia que você não podia orar ao seu Deus. Você não sabia que você não podia pedir nada a outro homem, a outro Deus, a não ser para mim. Senão você seria lançado na cova dos leões. Você não sabia, Daniel. Daniel pegou e falou: rei, eu sabia de tudo isso. Mas eu tenho um concerto com meu Deus. Eu não quebro esse concerto. Eu oro ao meu Deus sim, 3 vezes ao dia. E eu estava exatamente orando quando você assinou esse decreto. Mas tudo bem, rei. Se for para mim ser lançado na cova dos leões, eu vou ser lançado na cova dos leões. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus vivo, o Deus excelente, esse vai me livrar da boca dos leões. O rei agora então ficou com o coração preocupado, turbado, entristecido, porque sabia que Daniel ia ser lançado na cova dos leões. Então o rei pegou e falou: olha Daniel, se o Deus que você serve é o Deus verdadeiro, então ele vai te livrar mesmo da cova dos leões. E Daniel falou para o rei: fica tranquilo, fica calmo, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Então aqueles homens invejosos pegaram Daniel, amarraram as suas mãos e lançaram Daniel dentro da cova dos leões. E a Bíblia fala que os leões, eles estavam famintos. Os leões estavam jejuando, esperando Daniel entrar na cova. A palavra do Senhor diz que quando qualquer outra pessoa chegasse,
se aproximasse da cova do leão, o leão devorava na hora. O leão comia aquela pessoa na mesma hora. Mas a palavra do Senhor diz que quando Daniel foi amarrado de pés e mãos e lançado na cova, ele caiu dentro da cova. Mas só que o anjo do Senhor Deus, o anjo do Senhor dos Exércitos, ele estava lá esperando Daniel. E Deus ordenou para os leões que não comesse e nem ferisse Daniel. Porque Daniel achava-se nele um espírito excelente de obediência a Deus, um espírito excelente de oração, um espírito excelente de temor a Deus, um espírito excelente de ganhar almas, um espírito excelente de fazer tudo quanto Deus mandava. Daniel tinha esse espírito excelente. E Deus aprovou Daniel dentro da cova dos leões. A palavra do Senhor diz que o rei Dário, então, vai para o seu palácio e fica lá a noite toda no seu quarto, os músicos querendo tocar música para ele, querendo tocar, cantar para ele poder esquecer que Daniel estava na cova, e esquecer que Daniel ia ser morto na cova, mas ele não quis ouvir música, ele não quis que os músicos tocassem nada para ele ficou dentro do seu quarto, orando e pedindo ao Deus de Daniel que livrasse Daniel dos leões. E o rei Dário agora então, quando amanhece o dia, ele sai do seu palácio e vai até a cova dos leões para ver Daniel. E a palavra do Senhor diz que ele chama por Daniel. Daniel, Daniel, será que o teu Deus que tu serve pode te livrar? E Daniel agora responde, assim como vive o meu Senhor, rei Dário, assim vive o meu Deus que tem olhos como chama de fogo, que não dorme, não dosteneja, não fraqueja, não perde batalha, um Deus que entra na peleja para guerrear e vencer. Esse Deus me livrou dos leões, ó rei Dário, e pois eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. Então Daniel foi livre das garras dos leões. E Daniel agora sai de dentro da cova dos leões, e o rei Dário sai com Daniel pelo palácio, mostrando para os inimigos de Daniel que o próprio Deus vivo livrou Daniel da boca dos leões. E nessa noite não é diferente. Quantas armadilhas Satanás tem preparado para você? Quantos impedimentos Satanás tem colocado no seu caminho para você não vencer? Mas o Senhor te diz nessa noite que todos esses impedimentos, todos esses embaraços, esses empecilhos, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso está pondo por terra, está desfazendo laço, está desfazendo embaraço, está desfazendo impedimento, empecilho, para te dar vitória nessa noite. Receba a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor dos Exércitos, Ele se faz presente no nosso meio, aleluia. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Assim como Daniel saiu vitorioso, nós também vamos sair vitoriosos dessa peleja, dessa guerra. A guerra parece estar travada, a enfermidade parece estar batendo, mas tudo isso é aparentemente, porque o Deus que tu serve, Ele pode te livrar dessas enfermidades, desse mal, desse embaraço, desse impedimento, porque Ele é Deus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Até aqui a palavra de Deus e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar fazendo um momento de oração para terminar o culto em nome de Jesus.